Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre por que não se deve oferecer sopa para o bebê na introdução alimentar. Meu nome é Gabriela Vilas Boas, eu sou nutricionista materno-infantil, mas antes da gente começar, eu te peço para se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que eu posto aqui no canal. E vamos lá falar sobre as sopas. As sopas eram um alimento muito comum de serem oferecidos para o bebê nesse início da introdução alimentar. Antigamente, nem a carne ia na sopa, você cozinhava a carne, depois tirava e oferecia só aquele caldinho ralo com alguns vegetais. Hoje em dia, não é mais assim. O bebê já começa a introdução alimentar podendo comer todos os grupos alimentares, contanto que esses alimentos sejam in natura ou minimamente processados. O ideal é que você ofereça os alimentos separados. Mas por quê? Para isso eu vou começar dando um exemplo para você conseguir visualizar melhor. Eu gosto muito de usar o exemplo da feijoada. Imagina que você vai num restaurante, que você está com desejo de comer feijoada e você chega lá, faz o seu pedido e você já está pensando naquele prato que vai chegar, com aquele feijãozinho com caldo, com aquela carninha, aquela calabresa, né, que tem uma textura assim mais macia. Aí vem a farofa que é crocante, a couve, a laranjinha ali do lado que tem um sabor cítrico mais adocicado. Então é um prato com várias cores, um prato colorido, com texturas diferentes, com aromas diferentes e você vai se deliciando fazendo ali as combinações, pegando um pouquinho de um com um pouquinho do outro e vai aproveitando assim toda a sua refeição com muito prazer. Agora imagina se de repente o garçom chega com um prato onde tá tudo batido no processador como se fosse uma gororoba. Aquele negócio ali todo preto que você não consegue ver o que é couve, o que é laranja, o que é feijão, o que é carne. Com certeza, o seu prazer em comer essa refeição ia ser muito menor, principalmente porque a gente começa a comer com os olhos. Então, por isso que é muito importante oferecer a comida para o bebê separado. Inclusive, eu tenho um lema da introdução alimentar que é nada misturado, tudo separado. A gente oferece os alimentos separados porque desde o início o bebê está processando essas informações e formando a sua memória do paladar, a memória gustativa. Então, para isso, ele precisa saber qual é o sabor do feijão, qual é o sabor da carne, qual é o sabor do arroz, isso tudo separado. E ele não precisa provar só uma vez, ele precisa provar várias vezes para ir incorporando isso no seu repertório. Se a gente oferece tudo misturado, isso não vai acontecer, certo? Outro ponto também é que muita gente fala, não, mas eu não processo a sopa, eu só faço ali uma sopinha, ela quase fica sem água, eu ofereço, né, os vegetaizinhos ali todos juntos. Mas mesmo assim, na hora de dar, você vai estar dando uma colherada que vai ter vários alimentos juntos e a criança não vai ter oportunidade de provar eles separadamente. Não se preocupe, vai chegar o tempo em que seu bebê vai poder comer a sopa. Então, depois de um ano, depois que ele já tiver passado por esse processo da introdução alimentar, tiver tido várias oportunidades de provar esses alimentos separadamente e já tiver formado a sua memória do paladar, aí sim você vai poder oferecer a sopa para o bebê. Outro ponto também que nós não devemos oferecer a sopa é porque a gente acaba deixando essa comida mais líquida, ela fica mais diluída e o bebê acaba enchendo a barriguinha e parte desse volume que ocupa na barriguinha do bebê, em vez de ser de comida, que tem o que a gente chama de uma densidade calórica maior, ele está ocupando de líquido. E aí, provavelmente, ele vai sentir fome mais rápido e ele vai ingerir menos calorias. E nesse processo da introdução alimentar, o bebê está com um metabolismo muito acelerado, num processo de desenvolvimento bem ativo, precisando de bastante calorias. Então, por isso é que a gente precisa oferecer os alimentos de uma forma mais densa, ou seja, menos hidratada, com menos água e mais concentrada. Sejam eles na forma de purê amassadinho, sejam eles através dos pedacinhos nos cortes do BLW. E por fim, um último ponto também importante é que quando você oferece os alimentos misturados, tem bebê que gosta das coisas mais facilitadas, digamos assim. E aí ele vai acabar provando a sopa e vai provar os alimentos separados. Tem muita família que acaba querendo oferecer os alimentos separados na hora do almoço, mas quer oferecer uma sopinha na hora do jantar. Aí o bebê acaba se acostumando, né? Porque ali comer a sopa acaba sendo mais fácil, tá tudo junto. E aí ele acaba começando a rejeitar os alimentos separados oferecidos no almoço. Então você fica aí numa sinuca de bico porque você oferece das duas formas, mas o bebê acaba preferindo de uma forma mais misturadinha. E aí, o que é que acontece? O bebê não vai se familiarizar com esses sabores dos alimentos individualmente e quando chegar mais pra frente, quando chegar uma fase que ele vai começar a selecionar mais os alimentos, ele provavelmente vai enjoar dessa sopa, mas também não vai ter se familiarizado com os alimentos da refeição principal oferecidos de maneira separada. E aí você vai ficar sem muita
alternativa de variedade para oferecer para esse bebê. Por esse motivo, você também não deve oferecer a sopa. Então era isso, esses eram os principais motivos de não se oferecer a sopa para o bebê. Lembre-se que depois de um ano, aí a gente já começa a poder dar comidinha mais misturadinha, mas é isso, nesse início é bom preservar para garantir essa memória do paladar que o bebê está construindo. Até a próxima, eu quero lembrar de vocês de se inscrever no canal, curtir se você gostou do conteúdo e ativar as notificações. Tchau, tchau, a gente se vê!